Muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez hoje para falarmos um pouquinho sobre o amor de Deus e sobre o que pode nos separar do amor de Deus. Para isso, vamos começar lendo um texto das Sagradas Escrituras que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 38 e 39, onde a palavra de Deus nos diz assim: Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse texto, para mim, ele é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, porque ele é um texto que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Esse texto é um texto que tem muita força. Ele realmente é um texto maravilhoso. Analisando o texto de uma maneira um pouquinho mais profunda, nós podemos ver aqui que o texto diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. As pessoas elas têm muito medo de morrer, porque elas não sabem o que as espera depois da morte. Isso é muito natural. Agora, aqueles que creem em Deus, que creem nas promessas de Deus para as nossas vidas, as pessoas não precisam ter medo da morte. Nós sabemos exatamente o que nos espera depois que morremos. E nós sabemos também que se as pessoas que estão no mundo não aceitarem e reconhecerem Jesus como Senhor soberano, realmente elas precisam ter medo do que acontecerá com elas depois da morte. Não é verdade? Agora, é claro que nem por isso nós que somos cristãos e que sabemos o que nos espera, nós não temos que desejar a morte, né? Nós estamos vivos, somos participantes de uma batalha espiritual e temos que estar preparados e dispostos a enfrentar essa batalha todos os dias de nossas vidas, né? E o texto ele também diz que nem a vida pode nos separar do amor de Deus, né? Nós estarmos vivos também não tem o poder para nos separar do amor de Deus. Se nós morrêssemos hoje, nós temos que saber e ter plena convicção de que estamos salvos. Mas essa convicção ela tem que continuar conosco se nós vivermos durante mais 100 anos. Nada que aconteça nesse tempo tem o poder para nos separar do amor de Deus. A nossa fé ela tem que estar baseada no fato de estarmos salvos, né? Eu estou salvo e essa situação ela não pode mudar com o passar do tempo, pois a vida não pode ser capaz de nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada que aconteça na minha vida tem poder suficiente para me afastar do amor de Deus. O texto diz mais, o texto diz que nem o presente, nem o futuro. Eu não preciso ter medo de nada do que eu esteja fazendo, pois nada que eu faça pode me afastar do amor de Deus. E nem as consequências das minhas ações no futuro, elas poderão me separar do amor de Deus. É claro, né? Quando eu tomo essas ações com sinceridade e em verdade, mediante a consciência que o Espírito Santo nos dá através do amor de Cristo, né? Então, essas consequências elas não podem nos separar do amor de Deus. Me perdoe. Nós não devemos nos preocupar em demasia com o futuro. O importante é estarmos salvos, é vivermos sobre a autoridade de Cristo e Ele não deixará que nos falte o que nós necessitamos. Estarmos salvos deve ser a nossa única preocupação, pois nada que façamos ou nada que venha a nos acontecer tem poder para nos separar do amor de Deus. O texto diz também que nem a altura nem a profundidade. Não há limite para nós tentarmos imaginar o que poderia nos afastar do amor de Deus. Nem altura nem profundidade dá ideia de algo que não tenha tamanho, algo que não possa ser medido, algo que seja infinito. O texto, ele realmente parece querer deixar bem claro que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. E na verdade,
texto realmente diz isso, né? Ele deixa isso bem claro, porque o texto diz que nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Que maior certeza da nossa salvação nós podemos ter do que esta? Nada que faça parte da criação, nada que Deus tenha criado pode nos separar do seu amor. Quão maravilhoso é o nosso Deus! Ele fez todo o serviço pesado para que nós possamos ser salvos. Ele deixou tudo preparado para que nós entremos no seu reino. Nada que Deus criou aqui, em todo esse universo, ou nos céus dos céus onde Deus habita, nada que Deus tenha criado tem poder suficiente para nos separar do amor de Deus. Esse texto ele tem uma força muito grande. Esse texto é realmente maravilhoso. Mas então, o que é que pode nos separar do amor de Deus? O que é que sobrou que pode nos impedir de sermos salvos? Eu não sei se vocês repararam, mas eu deixei de citar propositadamente alguns itens da lista desse texto. Nem anjos, nem demônios, nem quaisquer poderes. Será que nós não precisamos ter medo dos demônios e nem dos poderes que eles possuem? A Bíblia diz que eles têm muito poder. A Bíblia diz que os demônios eles são muito poderosos. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, nós podemos ver ali que eles são capazes de fazer até cair fogo do céu. Eles podem causar furacões. Agora, se o texto aqui, se ele está dizendo para a gente que eles não podem nos separar do amor de Deus, como é que nós podemos compreender isso? Quer dizer que a gente não tem que se preocupar com os demônios e com o que eles possam fazer na nossa vida, então, já que eles não podem nos separar do amor de Deus, segundo o texto? Para que nós tentemos compreender isso que o texto está ensinando para a gente tem que procurar ver o que a Bíblia nos diz sobre o assunto para nos ajudar. Nós sabemos que a Bíblia ela é perfeita, e sendo perfeita, a Bíblia tem que nos orientar em todos os assuntos. Todo e qualquer assunto que possa surgir na vida de um ser humano, ele pode ser orientado através da Bíblia. Porque se a Bíblia é perfeita, ela me orienta em todos os assuntos. Se a Bíblia deixar de me orientar em um assunto que seja, significa que a Bíblia não é perfeita. E nós cremos e acreditamos e confiamos que a Bíblia ela é perfeita para nos tornar perfeitos. Então, para tentarmos compreender o que esse texto está querendo dizer, quando ele afirma que nem anjos e nem demônios podem nos separar do amor de Deus, vamos dar uma olhadinha no que a palavra nos diz lá no livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Vejam o que a Bíblia nos diz. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Se nós pegarmos essa lista e atribuirmos a nossas vidas, o que é que sobrou para a gente colocar a culpa no demônio? Se desde os maus pensamentos, os roubos, os homicídios, os adultérios, a inveja, a mentira, a arrogância, se tudo isso vem do coração do próprio homem, o que é que sobrou para a gente culpar o inimigo? A gente precisa ter consciência, todas as pessoas precisam ter consciência, que aqueles que não forem salvos, eles não poderão colocar a culpa nem no diabo por não terem atingido a sua própria salvação. Porque todas as pessoas, elas mesmas, são responsáveis por toda a maldade que existe no mundo.